E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos lá para a continuação aqui da nossa série sobre o Prisma. Essa aqui é o vídeo de número 3. E hoje nós vamos conhecer o modelo de dados que a gente vai usar para desenvolver a nossa API. Então, só lembrando que isso aqui é uma série. Então, a gente já tem dois vídeos gravados. Se você não viu os dois primeiros, vou deixar aí no card o link para você assistir, caso você queira, né? A gente viu lá uma introdução do que era o Prisma, a gente entendeu como que o Prisma trabalha para sincronizar o banco de dados e o seu modelo. Então a gente usou o DB Pull e o DB Push, né? Para enviar o modelo para o banco e para trazer o modelo de dados do banco, né? Para o nosso esquema, né? Então a gente viu esse exemplo aqui no vídeo passado, bem simples. É uma tabela com alguns campos aqui. E hoje a gente vai mapear aqui a nossa tabela de verdade, né? Pra, com o Prisma e para levar lá para o nosso banco de dados Postgres. Eu já apaguei lá a tabela, essa tabela que a gente criou, porque a gente vai criar ela hoje aqui usando as migrações, né, que a gente comentou no vídeo passado, que o DB Pull e o DB Push, ele é interessante para usar quando você está desenvolvendo, né? Mas depois que você já tem uma ideia pronta ali do que vai ser o seu modelo, é mais interessante você usar as migrações, né? Porque aí você vai ter todo um histórico ali do que foi feito no seu banco, certo? Bom, então esse é o modelo de dados que a gente vai trabalhar aqui. A ideia é criar uma API bem simples aqui para o controle financeiro pessoal, nada muito rebuscado. A ideia aqui é mais a gente trabalhar os principais conceitos aqui do Prisma. Então a gente vai ver como fazer relacionamentos, criar índices, usar enums, né? Tudo isso a gente vai aprender durante essa série. Então, aqui o modelo de dados, a gente tem o conceito de transação, né, que é um lançamento. Então, esse lançamento ele pode ser uma receita, pode ser uma despesa. Ele pertence a um usuário. Então, o lançamento pertence a um usuário. A gente criou aqui um relacionamento de muitos para muitos, né, one to many. Na verdade, aqui é many to many, né? Só que é one to many aqui, vira many to many. Então, uma transação ela pode ter mais de uma categoria, né? Então, a gente resolveu fazer assim. Poderia ser tags aqui também, né? Um label, alguma coisa. Mas assim, a ideia não é fazer o melhor modelo de dados, não. A ideia mais é ver os conceitos, certo? Então tem aqui um many to one também, que várias transações podem pertencer a um usuário e um usuário pode ter uma ou muitas transações. Para o relacionamento um para um, né, esse relacionamento aqui ele não é tão usado, né? Mas a gente criou aqui uma ideia de perfil, né? Se você olhar no site lá do Prisma, ele tem um modelinho também, eu acho que ele usa para post, blog de post, alguma coisa assim. Aí tem esse conceito aqui de perfil, né? Então, um usuário ele só pode ter um perfil. Então, esse aqui é o relacionamento um para um, né? E aí no relacionamento um para um, a chave ela pode ficar tanto aqui no lado do usuário quanto do perfil, né? Então a gente resolveu colocar aqui no perfil, né? Mas tanto faz, certo? Então a gente vai fazer o mapeamento aqui dessas tabelas. A gente vai fazendo por partes para ficar mais interessante. A gente vai usar o Express para criar a API. Então, à medida que a gente for criando aqui as tabelas, a gente vai criando também a nossa API, certo? Então, a gente vai começar aqui pelo usuário, né? Porque
ele não tem nenhuma relação com outras tabelas, assim, ele não tem chaves estrangeiras aqui. Então, eu achei mais interessante a gente começar por aqui. Então, a gente vai criar a nossa API de usuários. A gente já criou aqui o modelo, né? A gente vai só fazer algumas correções. Eu vou tirar esses varchar aqui. Vamos deixar o default mesmo, text. Vou tirar esse endereço, porque não tem lá no nosso modelo. O modelo é ID, nome, e-mail e senha. Então, são esses aqui. A gente pode deixar o nome opcional, né? Fica aí a seu critério. E a gente vai manter aqui o ID e esse auto-incremente aqui. O auto-incremente é uma opção aqui para você usar um recurso do banco de gerar os IDs automaticamente para suas tabelas, né? Então, o Prisma ele suporta essa opção aqui de auto-incremente. E aí a gente vai usar ele, né? Também tem outra opção que é para gerar o que a gente chama de UUID, né? Ou UUID, que ele gera uma chave, como se fosse uma hash ali. Mas a gente não vai usar, por enquanto, esse recurso. A gente vai usar esse, esse autoincremento mesmo, certo? Então a gente vai criar dessa forma a tabela. Uma outra opção também que a gente tem aqui, eu acho interessante também citar, quando a gente usa arroba, o arroba, a gente tem algumas opções extras aqui. Por exemplo, a gente pode usar esse map para dar um outro nome aqui para a tabela. Digamos que eu queira usar o modelo aqui no singular, mas eu quero colocar aqui o nome da tabela no plural, certo? Isso aqui é bem comum. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Então esse arroba map, ele serve para alterar o metadado da tabela, certo? Então eu posso fazer dessa forma aqui. Certo, aqui dessa maneira aqui eu estou definindo aqui o meu modelo de usuário. Eu posso até colocar aqui maiúsculo, né, se quiser. Então pronto. Aqui é a nossa tabela usuários. E aí vai ficar no banco dessa forma. Bom, aí aqui no vídeo passado a gente usou o dbpush para fazer o sincronismo aqui entre o nosso modelo e o banco de dados. Hoje a gente vai conhecer um outro comando aqui do Prisma para fazer a mesma coisa, só que de uma maneira mais controlada, que é usando as migrações, né, o migrations. Então a gente, ao invés de usar o push, né, a gente vai usar o db, o prisma.migrate, né, migrate dev. E aí a gente pode passar o nome. Se você não passar o nome, ele vai pedir para você informar o nome. Então eu vou colocar aqui o name, vou colocar aqui usuário, né? Eu estou criando a migração para a tabela de usuário. Quando eu rodar esse comando, observe que ele executou algumas operações, né? Ó, cadê? Aqui. Então ele criou uma migration aqui, que ele nomeou dessa forma, né? Isso aqui é a data e a hora. E o nome que a gente passou. Ele criou aqui, ó, um diretório chamado migrations. Criou aqui um diretório também com o nome que a gente passou. E criou esse arquivo. E ele falou que já aplicou o esquema, né? Ele já aplicou essa migration lá no nosso banco de dados. Então, se a gente abrir esse arquivo, ó, ele nada mais é do que um arquivo
com instruções SQL aqui. Então ele criou a tabela, né? Um create table, usuários, ID, criou aqui esse campo tipo serial, né? Que é um do Postgres. Criou nome, e-mail e senha aqui como text. Observe que o text aqui ele permite null. Desculpa, o nome permite null. Já o e-mail e a senha não permite. E ele criou também aqui uma chave primária, né, para o ID. Então se a gente olhar no banco, né, se a gente for lá no banco, a gente vai ver que agora tem uma tabela nova, né, chamada usuários. E ele criou também ó, uma tabela chamada Prisma Migrations. Essa tabela ela é usada para o Prisma saber quais foram as migrations que ele aplicou, certo? Então se a gente vier aqui, ó, ele tem um registro, né, que foi essa migration aqui que ele aplicou, né? Então tá aqui, ó, o nome da migration que ele aplicou e aí tem outras informações, né? Data, é, algum erro aqui que deu, se deu rollback, etc. E criou também aqui a tabela de usuário, né, que a gente pediu para criar, chamada usuários, né? Então tem aqui ó, uma primary key que ele criou. Ele criou aqui o ID como uma sequence, criou essa sequence aqui e beleza. Então ele fez tudo lá que a gente pediu para ele criar. Então aqui no o modelo já está aplicado, a gente já pode fechar aqui e começar a parte da criação da nossa API, certo? Como eu falei, a gente vai usar o Express. Então eu vou instalar aqui o Express. Vou rodar aqui para instalar. Vou instalar também o suporte para TypeScript. Então vou criar aqui o Type Express. Eu vou colocar aqui como uma dependência de desenvolvimento, porque só precisa para desenvolvimento. Pronto, ele já criou aí a nossa. Já configurou aqui as nossas dependências, né? Então já tem o Express e já tenho aqui a tipagem para o Express. Com isso a gente pode começar a criar a nossa. Vou fechar aqui, criar a nossa API. Eu vou criar um diretório aqui, vou chamar de src para ficar mais organizado aqui. Vou criar aqui um arquivo chamado api.ts. Aqui a gente vai criar o nosso projeto aqui com Express. Então eu vou precisar de quê? Eu vou precisar importar aqui o Express, né? Então, import Express from Express. Vou criar aqui um list. Ops. Vou criar aqui a minha aplicação, que eu vou chamar de app, que é instanciar aqui o Express. Isso aqui o foco não é Express. Eu vou fazer aqui, vou explicando o que dá, certo? Vou chamar aqui o listen. Vou escutar aqui numa porta. Vou botar aqui na porta 3000. E vou só colocar aqui uma mensagem no console dizendo escutando no endereço HTTP localhost 3000. Certo? Deixa eu trazer aqui de volta. Tá, beleza. Dessa forma aqui, se a gente subir, ele já vai escutar nessa porta, certo? E aí eu vou colocar aqui nosso primeiro endpoint. Eu vou chamar, vai ser um get. Eu vou chamar aqui de o endpoint de usuários. Esse endpoint vai devolver a lista de usuários. A gente tem dois parâmetros aqui, né? Então o request handler é o request
Na verdade, vários parâmetros, tá? Mas a gente vai usar o request, que vai ser do tipo request aqui. Eu vou usar aqui do express. O response, que eu vou usar aqui também do express. Então, ele já importou ali. Aqui eu vou dar um res.send. Vou só colocar aqui listagem de usuários. Só por enquanto. Certo? Pronto. Com isso aqui, se a gente subir, se eu rodar aqui um npx tsnode src api, ele, ó, já está escutando aqui na porta. Faltou só um zero aqui, depois a gente corrige. Mas aí agora se eu acessar, eu já consigo ver o resultado aqui. Eu vou usar aqui um... Isso aqui não é obrigado, certo? Eu vou usar aqui um dash.htp. Eu estou usando uma extensão aqui. Deixa eu ver. Acho que é HTTP Client. É, acho que é essa aqui, é o REST Client. Tô usando essa REST Client aqui. É uma extensão aqui do VS Code. Tem essa Thunder aqui também, que é bem interessante. Ela se parece muito com... Não me recordo agora o nome do... Tem um programinha para testar a API, que eu fugiu agora o nome, mas é uma opção também, se você quiser usar. Tô usando essa aqui porque eu achei ela mais leve e mais simples, né? Então tem aqui, ó, quase 3 milhões mais de 3 milhões e meio de download aqui, 5 estrelas, então vou usar ela. E ela é bem simples, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, o verbo get. Então eu posso aqui, ó, usar, e aí o endereço aqui, ó, o host, ele até já e aí eu chamo aqui, ó. Então eu trouxe a resposta, né? O que eu tô, tô trazendo lá da minha API aqui, ó. Listagem de usuários, certo? Então, beleza. Tá funcionando aqui a nossa API. Agora vamos começar a incrementar aqui com o uso do Prisma, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui então eu quero a listagem de usuários. Então, a gente precisa criar o, o Prisma Client. Então eu vou importar aqui, como a gente fez lá no vídeo passado, Prisma Client, certo? Eu vou criar aqui uma instância, que eu vou chamar de Prisma, e é New Prisma Client. Pronto, agora a gente já tem aqui a instância de Prisma Client, a gente pode usar aqui dentro. Então eu vou listar aqui os usuários. Então eu vou dar aqui um usuários igual a prisma.usuário, que ele tá pegando usuários. Ah, provavelmente porque eu não rodei não gerei o client. Deixa eu salvar aqui. Cadê o meu prisma? Acho que eu mudei isso aqui depois, né? Bom, deixa eu voltar aqui, porque como eu já tinha gerado, ele não pegou, né? Mas se a gente gerar novamente, ele vai pegar. Mas vamos lá, find main. Então essa aqui é a nossa primeira consulta usando o Prisma. Então ele tem diversas consultas aqui, diversas operações que a gente pode executar no banco. Hoje a gente vai conhecer aqui o Find Menu, certo?
O Find Many, se você não passar nada, ele vai trazer todos os registros, que é o que a gente quer aqui. E aí eu vou devolver aqui, ó, vou dar um res.send, mas eu vou usar aqui o JSON, né? Melhor. Vou passar aqui usuários. Bom, aqui a gente já vê que tem um problema, né? Essa consulta aqui, ó, ela é assíncrona, então eu preciso passar aqui um await. Quando eu passo o await, ele já vai dizer que precisa do async. Então eu vou passar aqui, ó, o async. Certo? Pronto, então com isso aqui a gente vai trazer todos os registros e vai exibir na tela. Como eu não tenho nenhum registro, aqui vai vir vazio, né? Então se eu salvar aqui, vou parar, rodar novamente. Pronto, agora se eu vier aqui, ó, no meu teste e executar, ele vai trazer uma array vazio, né? Porque não tem nenhum usuário. A gente pode inserir lá manualmente o usuário, ou a gente pode criar também criar aqui um usuário a partir também da nossa API. Eu vou deixar a criação para o próximo vídeo. Por enquanto a gente vai ver aqui só a listagem. Então eu vou inserir na mão lá pelo banco esse usuário. Então a gente vai lá no nosso nosso admin aqui. Então em usuários eu vou aqui, ó, new item. Vou colocar aqui meu nome, Robson. Vou colocar aqui um e-mail qualquer e uma senha padrão. Certo? Aqui se eu quiser colocar nulo, né? Não é o caso. Pronto, aqui eu vou salvar, ele inseriu o registro. Agora a gente pode voltar lá pro VS Code e executar novamente aqui o nosso request e ele deve trazer aqui o nosso usuário. Ó, de fato trouxe, né? Então tá aqui, ó. O usuário completo, ID, senha, veio tudo, né? Aqui você pode, se quiser não mandar a senha, você pode converter aqui e tal. A gente não vai focar muito na parte do Express, da API, porque o objetivo aqui é realmente usar o main, certo? Esse main aqui, ele traz todos, como eu falei, né? Depois a gente vai explorar algumas opções aqui de filtro, né? Tudo isso. Mas isso vai ficar aí para o próximo vídeo. Então, a ideia desse vídeo aqui era realmente usar, né? Aprender como usar a migration e criar aqui a nossa API inicial para a gente começar a explorar o Prisma em conjunto aqui com o Express, beleza? Bom, então é isso. A gente continua aí no próximo vídeo a explorar mais recursos e aí a gente vai aprender como criar registros, como fazer consultas filtradas, né, por ID, por exemplo. A gente vai fazer o CRUD completo aqui desse usuário, beleza? Então é isso, agradeço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!